Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Sinais dos Tempos. Já deixa logo o seu like, você que é novo no canal seja bem-vindo, você que é antigo também seja bem-vindos, né? Já deixa o like aí, compartilhe e vamos pro vídeo, que o vídeo é interessante, né? Vocês sabem que na eleição em julho de 2022, se eu não me engano, a gente falou que o presidente daquela época, atual, né, naquela época, não iria vencer e aquele que foi retirado para vencer iria vencer, certo? Então a gente tinha falado disso, a gente falou disso, que não teria cumprimento profético de igreja, de pastor, de líder, de apóstolo, de ungido, né? Canais e canais chegaram e falaram por aí que o Brasil ia ser um celeiro mundial, né? Que o capitão é o Capitão América, que estaria defendendo o Brasil da China. Enfim, foi aquele festival de profetada, né? Que a gente viu que os canais cresceram absurdamente por causa da política e as igrejas também surfaram nessa situação da igreja. A gente mostrou num vídeo passado aqui que teve pastor até que levou o presidente como baluarte, como um ícone, como uma imagem, né, para ser venerada no seu púlpito, certo? Então a gente falou aqui sempre para vocês sobre isso, tá? E aí agora não, mas algumas semanas atrás, este pastor chamado Jessé Góes, ou Goés, não sei, ele falou o seguinte, presta bem atenção neste vídeo, que é um vídeo super revelador e importante. Olha só. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. Pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. Pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Pastor Jessé, né? Pastor Jessé Góes, né? Temos aqui alguns que falam, olha, e perdeu o direito de pregar em público também. A igreja precisa lutar pelos seus direitos. A culpa é dos evangélicos que deixaram de adorar a Deus para adorar presidente, dito como Messias, achando ele de Deus. E agora tem outros pastores envolvidos em política e roubo. Se não falarmos de política hoje, seremos proibidos de falar de Cristo amanhã. Esse pastor tem meu respeito. Ele está certo, Deus é o nosso guia. Homens na terra só brigam pelo poder e as pessoas criam ódio entre si. Não concordo, as igrejas tinham que ser mais unidas e lutar bravamente pela direita. Falou só verdades. Pois é, aqui está dividido, né? E o que a gente sempre disse aqui é que a igreja ela jamais deveria se rebaixar ao ponto, né, de ser usada politicamente, tá? Usada para que, certo, o lado político aí pudesse ser prevalecido e no final das contas, tá? A gente viu que não é bem assim que acontece, como por exemplo, quem assinou a lei lá do bichinho, que poderia levar força para poder tomar o remedinho,
que poderiam fechar as escolas, fechar as igrejas, fechar tudo por causa do bichinho. Quem foi que assinou? Foi o presidente daquela época, né? Foi. Aí vocês podem falar, ah, mas ele foi enganado, colocaram lá por baixo o papel e ele foi assinando. Bom, se o cara que é presidente de uma nação não tem a responsabilidade nem de ler o que está assinando, ele não deveria estar nem sentado ali. Pode ser o maior santo da terra vir trazer para mim o papel para eu assinar, eu sou um irresponsável, tá? Eu deixar a minha assinatura, uma assinatura, a assinatura mais pesada de uma nação, tá? Deixar uma assinatura em algo que você não leu, certo? Então isso realmente é algo terrível. Isso é algo de irresponsabilidade, tá? E aí depois fica dizendo não fui eu, não sei o que, foi sim. Ou você é irresponsável, não deveria estar na cadeira de presidência, né, assinando coisa que nem lê, ou você aí é um cúmplice, tá? Dessa assinatura, certo? Que agora o próprio diz, né? Quando eu falo cúmplice no sentido de ele reclamar das situações que estão acontecendo, sendo que foi ele que assinou, né? O STF fez o que fez, os governadores fizeram o que fizeram por causa da assinatura da lei. Então, por que ele reclamou? Por que ele ficou contra? Por que ele fez isso e aquilo contra aquilo que ele assinou? Tá? Se foi certo ou não, aí isso é de cada um, gente. Tá? Aqui eu não falo de remedinho, eu não falo de nada disso, certo? Eu só estou mostrando para vocês que é meio esquizofrênico o cara reclamar das ações do STF, dos governos estaduais, sendo que foi ele que assinou uma lei que liberou que as ações pudessem acontecer. Isso no mínimo é esquizofrenia. Tá? Então, meus irmãos, e aí a gente vê que o Malafaia respondeu a esse pastor, certo? E falou assim: o pastor está tomando uma posição, mas o que eu sempre digo, eu quero ir para a Bíblia. Eu vou à Bíblia, tá? Qual o direito que eu tenho ou não de exercer a cidadania? Romanos 13, 7. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. Jesus não menosprezou. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22. Então eu acredito que o reino de Deus é para exercer influência em todos os campos da vida. Eu não sou candidato a nada, então dizer que o pastor se meteu em política, eu só sei se ele está falando de quem é candidato. E deixo de ser pastor para ser candidato. Eu não sou candidato a nada, agora eu vou exercer influência. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, ele está querendo dizer... Ela está querendo dizer, até então, Daniel se perverteu porque foi primeiro-ministro de 3 imperadores pagãos. Era um homem de Deus, era um profeta. Então eu vou continuar exercendo influência e o meu papel profético. Sim, agora, se ele achar que ele não tem a capacidade de influenciar, ok, é um problema dele. Tá? Então, o Malafaia respondeu dessa forma, usando algumas citações bíblicas. Mas ele esqueceu de citar essa aqui, olha. Ele esqueceu de citar essa aqui. 2 Crônicas 7,14. Ele esqueceu de citar essa aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tá? Então, existem
situações em nossas vidas particulares, sociais, né, como nação, que não tem o que não há mais condições humanas de tratar daquilo. Não há condições, não tem como a gente tratar aquela situação com a força, com a mão, com a voz, com a influência. A gente viu agora no final do ano 2022 que a igreja se levantou com a política, foram às ruas e não sei o que, não sei o que. Aconteceu o que aconteceu. Adiantou reclamar, tira sua bunda da cadeira, não é? Tira sua bunda da cadeira. O que foi que gerou de bom para a nação? Hã? O que trouxe de bom para a nação? Trouxe a consequência do 8 de janeiro. Tá? A situação dos quartéis, certo? E a situação, é claro que aqui pode entrar, você pode acreditar que houve ali penetras, houve aí infiltrados, isso aí vai de cada um, certo? Mas quer queira ou que não, tinha ali pessoas que estavam nos quartéis, certo? Fazendo suas manifestações e chegaram lá. Se foram influenciadas por A ou B, isso não importa. O que importa é que chegaram lá. Tem até pastor que foi condenado agora, né, na última leva aí do STF. Foi condenado aí a 17 anos, 20 anos, sei lá. Pastor. Né? Senhoras com Bíblia, senhores com Bíblia. Certo? O que adiantou a igreja se mergulhar, a igreja adentrar numa situação dessa, onde a gente vê que é algo, né, que tem muito mais situações humanas do que realmente algo divino, porque a nossa batalha, nesse ponto que estamos no nosso Brasil, é uma batalha espiritual. Não vai adiantar garganta, não vai adiantar força, não vai adiantar multidão, não vai adiantar pressão. Porque a nossa luta é espiritual. Tá? O que está acontecendo vem de fora. Se vocês acham que são só 11, se é que você me entende, tem todo um carrilhão por fora sustentando aquilo que está acontecendo aqui. Tem todo um governo mundial por trás sustentando o que está acontecendo. Lembra o que o Fux disse? Que a ação do STF no Brasil está sendo uma forma de exemplo para outros STFs no mundo, disse o Guterres, o líder da ONU. Então, a briga, meus irmãos e minhas irmãs, essa situação não é algo físico, é algo espiritual. Chega a um ponto, tá, das batalhas que o ser humano não tem mais o que fazer. Que o ser humano não tem, com garganta, com influência, com força, com canhão, com bomba nuclear, não tem o que fazer. Tá? Vai ter que se ajoelhar como o povo hebreu fez. 400 anos de escravidão. Não tinham mais o que fazer. Tentaram sair dali da escravidão do Egito. Brigas, revoltas, não conseguiram. E finalmente, depois de 400 anos, eles resolveram clamar a Deus. Exercer isso aqui, clamar a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. O Brasil tem que se afastar ou não dos seus maus caminhos? Tem que buscar a face de Deus verdadeiramente ou não? Dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Brasil precisa ser curado. O Brasil precisa ser curado, não precisa de salvador, não precisa de nada. O nosso salvador já existe. Não precisa de homem salvando o Brasil. Precisa ser sarado.
curado. Mas para isso, o Brasil precisa se afastar dos seus maus caminhos. Tá? E aí, certo? O pastor aqui, o Gessé, né? Aqui, ele finalmente, como um discernimento, um estalo, uma luz veio à sua mente, finalmente veio aí justamente esse discernimento. Tarde demais. Tarde demais. Tá? Porque hoje, dia 13, o ex-presidente já está conclamando aí, né, as pessoas irem às ruas. E já tem aí um monte de crente, um monte de... Perdão, gente. Já tem aí reuniões, né? E já tem isso aqui, Olha aqui, cadê? Onde é que tá? Cadê? Eu separei. Deixa eu só pegar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui, Malafaia e manifestação. Manifestação. Tá? Olha aí. Malafaia aluga trio para discursar na avenida. Tá? Ou seja, olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Só um momento. Para você que acompanha o Brasil Meio Dia aqui, quem vai pagar a conta deste ato é o pastor Silas Malafaia. Eu conversei com ele, ele me contou que vai bancar, vai custear o trio que foi alugado para receber Jair Bolsonaro e outras autoridades na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no final do mês. O Silas Malafaia, por meio da Associação Vitória em Cristo, que é a associação ligada à igreja dele, ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez também o pedido para a Prefeitura de São Paulo para poder ter ali Tá? Então tá aí, certo? Tá aí. Né? O que adiantou 2022? Do que adiantou toda essa fúria, toda essa influência? O que adiantou? Né? Quais foram as consequências? Quais foram as consequências? Digo a data, né? 7 de outubro, ou 7 de janeiro. 7 de janeiro, 7 de outubro foi em Israel. 7 de janeiro. Né? Então, meus irmãos, 7 ou 8 de janeiro, né? 8 de janeiro? 8 de janeiro. Tá? Então, meus irmãos, é aí, meu irmão, minha irmã, você, né, tem o seu discernimento, tem as suas conclusões, tá? Tem a sua forma de ver isso, tá? Só sei que o pastor aqui, mais uma vez, e aí falando. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. Pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Ninguém, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Certo? E a gente vem aqui falando, desde julho de 2022, falando que era para a igreja não abrir as suas portas para a política, tá? Não se rebaixar a este ponto, certo? Porque acima de política, acima de homens, está o Criador, está aquele que realmente é o cabeça da igreja, é aquele que a gente deve, né, satisfação, deve adoração,
deve louvor, deve graças, deve honra por todas as maravilhas que ele faz por nós todos os dias, a todo segundo, a todo minuto, a toda hora, né? Toda semana, todo mês, todo ano. Certo? Então é a ele que devemos, sim, é a ele que devemos honra, glória, e só ele. Existem situações que o ser humano tem que fazer, deve fazer, mas chega um momento, meu irmão, minha irmã, que já não há mais o que o ser humano fazer. E é nesse momento que o ser humano tem que reconhecer a sua pequenez, a sua fraqueza, tá? E se ajoelhar, clamar por aquele que pode tudo. Por aquele que pode tudo. O Brasil já se tentou de tudo. Aqui no Brasil já se tentou de tudo. Agora a igreja precisa apenas fazer isso aqui. Buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos. Buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. Porque Ele ouvirá, perdoará o pecado e curará a terra daqueles que estão clamando por uma direção e uma salvação. Tá? Não há mais o que o povo brasileiro possa fazer. Essa guerra é espiritual. Tudo que for fazer humanamente não dará certo. Não dará certo. Porque nós precisamos ser curados enquanto nação. Tá? Então era isso que eu falar para vocês. Agradeço a sua presença aqui nesta transmissão. Já deixe seu like. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho. Não andarás sozinho.